Prazer poder mais uma vez falar com vocês. Que Deus continue abençoando a vossa vida e a dos seus pequenos grupos. Essa aula de hoje é a sexta de nossa série da Escola de Líderes de Pequenos Grupos. E na verdade, através desta aula, nós estaremos entrando agora numa segunda etapa, que é como tornar a igreja uma igreja em pequenos grupos. Por isso que falamos sobre a equipe do pequeno grupo externa. Vejamos as aulas. O pequeno grupo, como sendo uma célula da igreja, ela funciona em última instância como uma extensão da igreja. Sendo uma igreja em miniatura, os crentes devem receber os dons espirituais para poder levar avante a missão que lhe foi incumbida de cumprir. E como fazendo parte do corpo da igreja, queremos que tanto na igreja como no próprio pequeno grupo deve se formar a sua equipe. Por esse motivo, dividimos a equipe em dois grupos, a equipe interna e a equipe externa do pequeno grupo. E na verdade também o pequeno grupo, vários grupos juntos, um acúmulo de pequenos grupos, torna uma igreja congregação forte e viva e eficaz. Vejamos então agora essa equipe externa do pequeno grupo. Essa é a equipe de suporte da igreja em pequenos grupos. São eles que darão manutenção e desenvolvimento dos pequenos grupos. Então aqui vemos alguns cargos a qual pertence nesta igreja em pequeno grupo. O pastor distrital, que seria o apóstolo. Depois em outra ocasião falarei sobre essa posição do pastor distrital ou apóstolo. O primeiro ancião, ou seja, também o coordenador geral. Anciãos ou coordenadores, diáconos, ou seja, supervisores, secretário e o secretário associado, o tesoureiro e o tesoureiro associado, o coordenador de ministérios e o seu associado, e diretores de departamentos e os seus respectivos associados. Então toda essa equipe da igreja, a qual grande parte dela já temos familiaridade, dará estrutura e condições para o grande crescimento da igreja em pequenos grupos. Agora vamos falar sobre a primeira função, o primeiro cargo desta igreja seria o pastor distrital ou apóstolo. Ele é a peça-chave de todo o processo, pois é ele quem discipula a liderança maior dessa igreja em pequenos grupos. Chamamos de apóstolo porque numa igreja discipuladora, o pastor poderá cumprir a sua missão, que é implantar novas igrejas. E realmente, muito do trabalho que vemos hoje aquém que a igreja poderia ter feito é porque nossos ministros não estão podendo cumprir o papel que é ir em novas cidades a qual a igreja ainda não tinha sido implantada. E com certeza devemos deixar uma igreja altamente suficiente, capaz de cuidar por si mesmas e desenvolverem-se e serem uma igreja frutífera. Vamos falar agora sobre os deveres do pastor desta igreja em pequenos grupos. Ele discipulará no máximo 10 coordenadores gerais, ou seja, primeiros anciãos, numa igreja, num distrito, em pequenos grupos. Deve visitar semanalmente um coordenador geral e sempre levar um deles consigo em alguma atividade voltada aos pequenos grupos especialmente, mas não exclusivamente, ou seja, não é só atividades que envolvam os pequenos grupos, mas especialmente ele deve estar levando. Então realmente ele discipulará quem? Os coordenadores gerais. O interessante dessa igreja discipuladora em pequenos grupos é que cada líder, vocês vão ver mais pra frente, cada líder cuida no máximo 10 pessoas. Ou seja, se torna muito mais leve o fardo para qualquer um deles, principalmente também para o pastor, que hoje é muito sobrecarregado, exaustivo, agora poderá ter uma liderança muito mais eficaz. O trabalho principal e o mais importante do pastor é implantar novas igrejas, mas novas igrejas em pequenos grupos. Então o pastor deve estar organizando, sempre olhando uma cidade onde não tem presença adventista, e de cidade em cidade. Se nossa união e os outros campos maiores tivessem essa mesma visão de um pastor como apóstolo, com certeza o mundo já teria sido evangelizado.
Então, que Deus continue abençoando os pastores que já estão fazendo isso, implantando igrejas. Mas muitos outros precisam se levantar. Implantar em igrejas é o principal papel dos pastores, na visão bíblica e do Espírito de profecia. Que Deus continue dando essa visão a muitos de nossos pastores. Vamos agora detalhar os deveres do pastor. O pastor visitará todos os pequenos grupos do distrito. Visitará 1 ou 2 pequenos grupos por semana. Não pode ser mais rápido que o seu coordenador geral nas visitações. O que isso significa? Se o coordenador geral daquela igreja, a igreja B, ele visita aquele pequeno grupo uma vez por bimestre ou por trimestre, então o pastor com certeza, por ter uma atuação muito maior que o seu coordenador geral, pois ele cuidará de igreja de vários coordenadores, então ele visitaria uma vez por semestre, uma vez por ano, cada pequeno grupo. Dessa forma o pastor estará acompanhando, mas não somente o pastor. Outros líderes menores estarão também visitando aquele pequeno grupo. Dessa forma será mais dinâmico. O segundo aspecto do acompanhamento do pastoral, do dever do pastor, é acompanhará caso de membros em que os seus coordenadores gerais não puderam dar conta do recado, ou seja, aqueles casos mais difíceis em que um primeiro ancião, ou seja, o coordenador geral, não conseguia acompanhar, ele cuidará, porque será repassado do líder de pequeno grupo até chegar ao pastor. Terceiro aspecto, ele ajudará os seus coordenadores gerais a serem os seus subpastores na sua igreja local, sempre seguindo o manual da igreja, pois os seus discípulos são os coordenadores gerais. E falando sobre esse aspecto do discipulado, eu volto a repetir o que eu já disse antes, em outras aulas, que a natureza mais forte desta igreja em pequeno grupo é o discipulado e o pastorado. E o pastor deve ser o maior modelo de discipulador. E nesta igreja em pequenos grupos, cada líder discipulará no máximo 10 pessoas. Então o pastor deverá cuidar no máximo de 10 primeiros anciãos ou 10 coordenadores gerais, delegando autoridade, repassando para eles essa confiança da igreja. Mas o pastor estará ali tete a tete, ou seja, ombro a ombro com cada coordenador acompanhando a sua igreja. E outro dever do pastor, ele receberá de seus coordenadores gerais o relatório dos pequenos grupos e analisará em que aspectos podem ser aperfeiçoados os pequenos grupos e vai compartilhar na comissão da igreja. Então o pastor ele faz uma reunião com os coordenadores, recebe esse relatório, o relatório que é entregue dos membros para o líder, do líder para o supervisor, coordenador geral, coordenador para o coordenador geral e o coordenador geral para o pastor. Então ele tem a consciência de como está o andamento de toda a igreja em pequenos grupos. Agora vamos falar um pouco do primeiro ancião ou coordenador geral. É aquele que coordena todo o trabalho da igreja local. É aquele que representa o pastor na sua ausência. É a pessoa de maior responsabilidade na igreja local. É quem mais trabalha no planejamento geral da igreja em pequenos grupos. Então é o primeiro ancião. É a pessoa de maior representação da igreja local. Vejamos agora alguns dos seus deveres. Ele discipulará no máximo 10 coordenadores ou anciãos. Escolherá um deles para ser seu discípulo de forma especial, pois provavelmente este será um futuro coordenador geral de uma nova igreja. Então repassa-se um discipulado. A igreja em pequeno grupo, ela quer gerar uma nova igreja em pequeno grupo. Então, quando for para nascer uma nova igreja, já tem um primeiro ancião para ser o coordenador geral daquela futura igreja. Então, dessa forma, ele desenvolverá o seu discipulado. Ele visitará pelo menos um ancião por semana. Sempre que for fazer algum trabalho pela igreja, levará pelo menos um ancião consigo para o discipulado. Ele treinará na escola de líderes de pequenos grupos de forma quinzenal ou mensal, conforme um arranjo com seus coordenadores. Então é lógico que a presença dele nessa escola deve ser menor que a dos seus coordenadores, dos seus anciãos, mas ele fará presente também conforme esse arranjo para treinar na escola de líderes
porque provavelmente é a pessoa mais experiente e um dos mais habilitados a dar a aula na escola de líderes. O primeiro ancião deverá dirigir as cerimônias e ritos da igreja em acordo com o seu pastor, conforme o manual da igreja. Ele também poderá dirigir a comissão da igreja com a permissão do seu pastor. Ele visitará todos os pequenos grupos da sua igreja. Em cada semana ele visitará um pequeno grupo. Então você vê que não sobrecarrega o primeiro ancião. Um pequeno grupo por semana, mas ele deverá visitar todos os pequenos grupos da igreja. Ele acompanhará caso de membros em que os seus coordenadores não puderem dar conta do recado. Então, os casos mais difíceis em que os anciãos não puderam resolver, o primeiro ancião ou o coordenador geral resolverá. E outro aspecto importante é que ele receberá de seus coordenadores os relatórios dos pequenos grupos e analisará em que aspecto podem ser aperfeiçoados os pequenos grupos e vai repassar assim também a sua cópia ao pastor. Então, o primeiro ancião também terá o acompanhamento e o conhecimento do andamento de todos os pequenos grupos uma vez por mês através desse relatório. Vamos falar agora dos anciãos ou coordenadores. São aqueles que vão pastorear o rebanho juntamente com o pastor. Vão subdividir este trabalho entre si. Qualquer um deles poderá fundar uma nova igreja em pequenos grupos. Então, o ancião, juntamente com o primeiro ancião, vai trabalhar na coordenação de toda a igreja, né? É lógico que o coordenador geral é quem mais, como nós já vimos, terá a responsabilidade maior sobre a igreja, mas os anciãos eles trabalham junto nessa coordenação, acompanhando todo o trabalho da igreja. Vamos falar agora sobre os deveres dos anciãos ou coordenadores. Ele discipulará no máximo 10 supervisores ou diáconos e diaconisas. Escolherá um deles para ser seu discípulo de forma especial. Esse que ele escolherá provavelmente será um futuro ancião ou ancião, coordenador daquela igreja. Ele visitará pelo menos um supervisor de sua coordenação por semana. Sempre que for fazer algum trabalho pela igreja, levará pelo menos um dos seus supervisores consigo. E eu dou a sugestão que esse que ele vai levar seja também uma pessoa que ele vê propensão para ser um ancião. E também que ele faça de uma forma bem distribuída, de forma de rodízio entre todos os supervisores para acompanhá-lo, né? Então isso vai dar mais condições e para que outros também tenham uma experiência para ser um futuro coordenador. Outro dever do ancião, ele treinará na escola de líderes de pequenos grupos de forma semanal ou mensal, conforme um arranjo com os seus supervisores. Então ele também fará presente ali nessa escola dos líderes, dirigido por seus supervisores. Ele dirigirá as cerimônias e ritos da igreja em acordo com o seu pastor, conforme o manual da igreja também. Outro dever do ancião ou coordenador, ele dirigirá a comissão da igreja com a permissão do seu pastor. Poderá dirigir uma comissão, é lógico, em harmonia com o seu primeiro ancião. Ele visitará todos os pequenos grupos da sua coordenação. Em cada semana visitará um pequeno grupo. Entra na mesma situação do primeiro ancião como do pastor. Ele deve ter um espaço, né, de tempo mais longo que o supervisor. Então ele não pode visitar em menos tempo ou igual tempo que o supervisor. Deve ser de uma extensão pelo menos quase dobrada. Então, se o supervisor visita uma vez por mês, ele visitará uma vez por bimestre cada pequeno grupo de sua coordenação, né? Ele também deve acompanhar casos de membros em que os seus supervisores não puderem dar conta do recado, ou seja, aqueles casos mais difíceis em que o supervisor não conseguiu acompanhar, ou seja, o diácono não conseguiu acompanhar. Aí sim ele vai trabalhar em cima daquele problema. E o último dever, ele receberá de seus supervisores os relatórios dos pequenos grupos e analisará em que aspecto podem ser aperfeiçoados os pequenos grupos e vai repassar um relatório específico ao seu coordenador geral. Então, dessa forma, todos serão pastoreados, bem acompanhados por toda a liderança do pastor, primeiro coordenador geral. E agora vamos falar do dever dos.
Vamos agora falar do diaconato ou supervisão. Esse grupo do diaconato, supervisão, são os diáconos e diaconisas, pois fazem parte do corpo ministerial da igreja, juntamente com o sionato e pastorado. Ou seja, fazem parte do grupo de apoio e manutenção da igreja em pequenos grupos. Então, nessa visão de igreja em pequeno grupo, diácono, diaconisa é mais do que simplesmente tirar oferta, recolher o dízimo, ajudar no comportamento da igreja, não. Eles pastoreiam, é o corpo ministerial da igreja. Por isso que os três são ordenados, tanto diácono como ancião como diaconato, porque é o grupo de segurança, é o que dá maior apoio. A igreja toda depende desses três grupos atuarem em harmonia com o pastoreio e com o discipulado forte. Vejamos então agora os deveres do diaconato. Deveres do diaconato ou da supervisão. Discipulará no máximo 10 líderes e líderes associados de pequenos grupos, pois corresponde a uma supervisão de no máximo 5 pequenos grupos. Escolherá um líder de pequeno grupo para ser seu discípulo de forma especial. Então, o pastoreio, discipulado, a coordenação, a supervisão, melhor dizendo, de um supervisor, de uma dupla de supervisores, são 5 pequenos grupos. Então, 5 pequenos grupos vão dar o quê? 10 líderes, porque é o líder e líder associado. Todo pequeno grupo tem um líder e um líder associado. Então, se você multiplicar 5 vezes 2, vai dar 10. Então, você vê que nesse corpo de igreja, cada líder cuida no máximo 10 pessoas. Essa é a base de liderança da igreja. Outro dever do diácono ou diaconisa é visitar pelo menos um líder ou um líder associado de sua supervisão por semana. Sempre que for fazer algum trabalho pela igreja, levará pelo menos um dos seus líderes consigo, quer dizer, dos líderes de pequeno grupo de sua supervisão. Então, o supervisor nunca deve fazer sozinho. Ele irá com a sua dupla, né, que seja um diácono ou uma outra diaconisa, mas também sempre levará também consigo um líder de pequeno grupo para poder o quê? Discipular esse líder para se tornar um futuro supervisor. Então vemos aqui que ele visitará e ele discipulará. Outro dever, ele treinará na escola de líderes de pequenos grupos de forma semanal ou quinzenal, conforme um arranjo com o seu coordenador. Então, na verdade, o maior mestre de pequenos grupos é o supervisor ou supervisora. Ele também participará das cerimônias e ritos da igreja em acordo com o seu pastor, conforme o manual da igreja, ou seja, recolher o dízimo, as ofertas, Santa Ceia, irá recolher, né, distribuir o pão junto com o vinho, mas assim, aquilo que normalmente os diáconos fazem, eles também exercerão, né, essa função. Outro dever do supervisor, do diácono, é visitará todos os pequenos grupos da sua supervisão. Em cada semana visitará um pequeno grupo. Caso não tenha pequeno grupo para cada semana, na semana que não teria pequeno grupo para visitar, então ele irá tentar organizar um novo pequeno grupo até atingir o limite de 5 pequenos grupos, pois deve dar um espaço de uma visitação ao mesmo pequeno grupo um período de 5 semanas. Então, de 5 em 5 semanas, o supervisor deve visitar o mesmo pequeno grupo. Então, se um mês tem 4 semanas, então em um mês e uma semana ele retorna àquele pequeno grupo. Mas se caso ele tiver apenas 3 pequenos grupos, então os outros 2 pequenos grupos que não tem, naquelas 2 semanas ele vai tentar organizar um pequeno grupo. Outro dever do supervisor, ele acompanhará casos de membros em que os seus líderes não puderem dar conta do recado. Ou seja, aqueles casos que houve problemas de um pequeno grupo em que o líder e o líder associado não conseguiram resolver, então o líder e o líder associado devem repassar esse caso para quem? Agora para o supervisor, ou seja, para o diácono ou diaconisa, para poder trabalhar em cima disso, tá certo? Outro dever do supervisor, ele receberá de seus líderes os relatórios dos pequenos grupos e analisará em que aspecto pode ser aperfeiçoado os pequenos grupos e vai repassar um relatório específico ao seu coordenador. Então é um repasse de realizações dos relatórios do líder para o seu supervisor. Vamos falar agora da secretaria da igreja, desta igreja em pequenos grupos.
estará fazendo o mesmo trabalho que vem desempenhando na igreja. A diferença é que estará discipulando os secretários dos pequenos grupos. Estará supervisionando o preenchimento dos relatórios dos pequenos grupos de cada uma das esferas de atuação. Não fará nada sozinho, quase tudo com o vice-secretário. Então, aqueles relatórios que é dos membros aos líderes, dos líderes aos supervisores, dos supervisores aos coordenadores, dos coordenadores ao coordenador geral, do coordenador de ministério ao coordenador geral e do coordenador geral ao pastor. Então, todos esses relatórios, os secretários de cada pequeno grupo e o secretário da igreja terá a par de todos eles. Vamos falar agora da tesouraria da igreja em pequenos grupos. Então, estará fazendo o tesoureiro o mesmo trabalho que vem desempenhando na igreja. A diferença é que estará discipulando agora os tesoureiros dos pequenos grupos. Então, assim como tem em cada pequeno grupo secretário, também tem um tesoureiro. O tesoureiro estará recolhendo, o tesoureiro da igreja estará recolhendo dos tesoureiros dos pequenos grupos o repasse dos dízimos das ofertas dos pequenos grupos. Então, agora nessa igreja em pequeno grupo, os membros no pequeno grupo estará devolvendo dízimos e ofertas. Então isso aí vai de um processo do tesoureiro do pequeno grupo repassando para a tesouraria da igreja. Terceiro dever, não fará nada sozinho, quase tudo com o seu vice-tesoureiro. Então o processo discipulado em dois é realizado em todos os ministérios e também a forma de trabalho como era feito na igreja, ele continuará, só que contará agora com os tesoureiros dos pequenos grupos. Vamos falar agora sobre a coordenação de ministérios. É aquele que estará coordenando todos os ministérios ou departamentos da igreja. Ele não fará nada sozinho, quase tudo com o seu vice-coordenador ou coordenadora. Ele ajudará o que? Qual será o trabalho desse coordenador? Ele ajudará os membros a identificar seus dons espirituais. Para isso, irá fazer um treinamento de dons espirituais com toda a igreja e aplicará um teste de dons espirituais com os mesmos membros. Outro dever, ele ajudará os departamentos a recrutarem os seus discípulos para suas respectivas escolas e para os seus departamentos. Então ele trabalha nessa articulação. É como se fosse também uma agência de RH da igreja, será a coordenação de ministérios. Outro dever do coordenador, ele elaborará junto com os diretores do departamento os seus respectivos planejamentos. Então cada ministério, cada departamento terá o seu planejamento. Esse coordenador de ministério estará na comissão da igreja, representando todos os departamentos da igreja. Então essa comissão que eu vou falar mais para frente, nas próximas aulas, é uma comissão resumida, rechutada. Nessa comissão da igreja, a maior comissão da igreja, ele será o representante de todos os ministérios. Outro dever, ele promoverá junto com o campo um treinamento para cada departamento da igreja, se possível. Então ele trabalhará em cima dos treinamentos, capacitando os ministérios e seus diretores. Ele também fornecerá materiais e treinamentos para os diretores de departamentos. Ele recolherá um relatório de cada departamento da igreja e repassará o seu relatório para o coordenador geral. Então você vê que o coordenador geral, que é o pastor daquela igreja local, ele recebe, esse coordenador geral, um relatório completo dos seus coordenadores, ou seja, dos demais anciãos, e também do coordenador de ministérios da igreja. Então, o coordenador de ministério da igreja, ele recolhe um relatório de cada departamento, do que tem feito naquele mês, ele assim recolherá para a sua avaliação também junto à igreja. Agora eu vou falar sobre os diretores de departamentos. Você pode ver que nessa aula eu estou usando muito o termo ministério do que departamentos. Ou seja, são os mesmos departamentos da igreja. Havendo necessidade, poderá criar outro ou multiplicar mais ministérios e departamentos. Imagine uma igreja com 10, 20, 50 mil membros, um departamento para cuidar. Não, aí pode ser multiplicado, 50 asas, 20 clubes de desbravadores numa mesma igreja. Isso aí é de um processo muito grande, bem multiplicador, né?
Essa é uma visão de uma igreja. A maior igreja do mundo tem 700 mil membros e é uma igreja em pequenos grupos. Então não é impossível chegar a esse alcance, mas vai depender da unidade e da força de atuação desta igreja em pequenos grupos. Cada departamento dessa igreja estará desenvolvendo sua escola específica. Então, o Ministério do Desbravador vai ter uma escola de líderes de pequeno grupo, de líderes de desbravadores. O Ministério da Asa vai ter uma escola que vai preparar cada diretor desta igreja, né? Fará um arranjo com o coordenador de ministérios para saber como e quando atuará com seus discípulos. Então esse ministério, esse departamento tem que preocupar fortemente com a sua escola para atender e capacitar os seus membros a desenvolver seu trabalho para Deus. Então é uma escola missionária essa igreja em pequenos grupos. Então cada ministério da igreja será uma escola missionária. Ela preocupará com os membros para que todos os membros tenham algum ministério e ele possa assim desenvolver seu dom, tendo uma capacitação dos ministérios, organizando conforme o dom espiritual a atuação dos membros. Então o membro terá um local onde ele vai aprender a desenvolver seu dom e esse lugar se chama o seu ministério, a qual terá essa escola e capacitará os seus membros. Os diretores de departamentos desenvolverá projetos com os seus discípulos específicos e também via pequenos grupos. Então ele vai trabalhar com os membros, os auxiliares do seu ministério, trabalhos que serão feitos somente eles. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Ministério Lar e Família. Então vai trabalhar com o grupo Lar e Família, Ministério Lar e Família com seus membros, mas haverá trabalhos que vão ser feitos também pelos pequenos grupos a favor daquele ministério. Então será um trabalho muito bem organizado entre eles. Essa escola, né, do seu ministério atenderá a dois grupos: os discípulos específicos, ou seja, são pessoas recrutadas conforme os seus dons e ministério, e os pequenos grupos. Então ele vai atender os pequenos grupos. Por exemplo, o Ministério da ADRA vai dar um treinamento para todos os membros do pequeno grupo para realizar um trabalho, por exemplo, mutirão de Natal. Então, mutirão de Natal, todos os pequenos grupos irão fazer. Então, quem vai dirigir essa escola, esse treinamento? O diretor do departamento da ADRA. Mas caso também seja necessário realizar um trabalho só com os membros da ADRA, ele dirigirá essa reunião. Outro dever do diretor de um departamento, ele entregará um relatório para o coordenador de ministérios. Então, mensalmente, o diretor do departamento vai para repassar o que foi feito naquele mês através do seu ministério. E o outro dever, ele não fará nada sozinho, quase tudo com o seu vice-diretor ou vice-diretora. Então você vê, essa foi a aula que demos hoje, mostra que é possível realmente ser uma igreja em pequenos grupos. Mas você vê que todo o dinamismo dessa igreja terá como base todo o esforço os pequenos grupos. É dos pequenos grupos que vai descobrir dons espirituais, é do pequeno grupo que motivará e realizará todo o trabalho da igreja e será capaz de organizar de uma tal forma para ter um crescimento explosivo e sustentador para o tempo do fim. Sejamos essa igreja que Deus espera. Amém.